esse vermelho aqui para começar, né? Vermelho. Isso. Pronto. Pode dar ok. Pode dar ok? Pode. Vamos lá. Queridos, hoje, dia 22 de fevereiro de 2020, estamos aqui no Trapólio, fomos presenteados por irmãos queridos e amados para estarmos aqui nesse feriado, e nós estamos aqui com muita alegria, celebrando o Senhor, honrando o nome do Senhor, por essa oportunidade, por essa graça. E hoje, sábado à noite, dia 22, eu gostaria de iniciar com um assunto sobre ampliação da nossa mente. Porque uma mente ampliada pelo Espírito, ou a ação do Espírito sobre a nossa mente, o nosso coração, ou o assunto que nós estamos conversando já há 3 reuniões, hoje vai ser a 4ª, sobre a circuncisão da nossa mente, sobre a circuncisão do nosso coração, sobre a circuncisão do nosso interior, é muito importante para corresponder com o que Deus está fazendo nos nossos dias. Então, Noé, ele só se torna alguém de renome dentro dos propósitos de Deus, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, porque nos seus dias eles corresponderam com o que Deus estava fazendo. Então, se nós também queremos ser cooperadores de Deus, nós precisamos entregar a nossa mente e o nosso coração para que Deus faça uma circuncisão e então nós recebamos a ampliação da mente de Deus sobre a nossa mente, os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos, né? E aí então nós vamos conseguir corresponder com o que Deus está fazendo nos nossos dias. E uma coisa para mim que é muito relevante é exatamente o que está em Deuteronômio 30, versículo 6. Vamos ler lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Eu queria que alguém lesse para nós com voz bem alta esse texto. Para que a circuncisão do coração? Lembrando que Deus já tinha estabelecido em Gênesis 17 a palavra circuncisão. Todas as vezes que aparece a primeira vez uma palavra, na Bíblia, ela é citada pela primeira vez, geralmente vai dar a ideia do que Deus quer comunicar e o sentido espiritual da ideia de Deus sobre aquela palavra. Então, por exemplo, a palavra circuncisão, então, circun fala daquilo que está ao redor. Cisão é corte. Então o que nós precisamos entender? Quando Deus disse para Abraão que ele deveria circuncidar, e ele deveria circuncidar Isaac, toda a sua descendência, os seus escravos, estrangeiros que aproximassem dele, que viessem a morar com ele, qual era a circuncisão? Era um órgão sexual masculino, com uma faca de pedra, cortava a carne que estava em volta desse órgão. E isso representava uma aliança, porque Deus já tinha circuncidado a mente e o coração do Abraão para os seus propósitos. Sabemos que a história com Abraão começa em Gênesis 11, lá no finalzinho do capítulo 11. Começa com o pai de Abraão mudando ali da região da Mesopotâmia. Muda da região de Ur dos Caldeus para Arã, depois de Arã vai ali para Canaã. Tem todo um processo de Deus, uma história por quê que Deus estava fazendo essa movimentação. Mas o mais importante é entendermos que no capítulo 17 de Gênesis, exatamente 6 capítulos depois do início da história de Deus com Abraão, Abraão estava com a mente e o coração circuncidado. Ele já tinha passado pelo processo de descer ao Egito com Faraó, já tinha passado o processo de ter Ismael, todos aqueles processos que a gente já sabe. E aí agora então ele vai receber uma marca, uma incisão na carne, marca mesmo, incisão, de uma aliança que Deus estava fazendo com ele. Então a circuncisão é a marca de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão e que já tinha acontecido no interior de Abraão. Então o que nós temos que entender? Nós também fomos colocados numa aliança por meio de Jesus, fomos chamados por Ele, por meio do Espírito, o Espírito de santificação, o Espírito Santo, o Espírito que nos torna santos. Porque para participarmos da santidade de Deus, nós devemos tornar santo. E o que é a palavra santo no hebraico? Um dos aspectos da palavra santo é dedicado. Outro aspecto é separado. Mas um dos mais relevantes é dedicado. Eu sou totalmente dedicado a Ele, devotado a Ele, voltado a Ele.
a minha mente, o meu coração, a minha vontade está nele. Isso é uma pessoa santa. Então, qual outro aspecto que eu queria que vocês guardassem? Então, a circuncisão fala de cortar algo que está ao redor, para ser a marca de uma aliança. Então, como em Cristo nós fomos chamados, assim como Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, como Deus chamou Abraão, também Deus nos chamou em Cristo Jesus de um lugar de idolatria, de ídolo. Porque a maior idolatria de um homem é o seu próprio ego, é viver para si mesmo, é construir uma vida para si mesmo. E aí o que nós vamos ver? Nós somos chamados pelo Espírito Santo por meio de Cristo, entramos numa aliança por causa da circuncisão dele, ou do derramar do sangue dele, porque ele foi cortado, como diz Isaías 53, da terra dos viventes. Cristo, ele também foi circuncidado ao 8º dia, porque ele era judeu. Mas Cristo, ele viveu com o homem em plena aliança. Ele já nasce com uma mente, um coração totalmente circuncidado, porque ele era totalmente dedicado a Deus. E aí o que nós precisamos entender? Agora, nesse exato momento da nossa história, da nossa caminhada com o Senhor, Ele está nos chamando para quê? Para fazer uma obra de ampliação da nossa mente e do nosso coração. E a circuncisão é necessária. Porque o que Deus precisa tirar de volta da nossa mente e o que está em volta da nossa mente e em volta do nosso coração? O medo, a insegurança, a dureza de coração, ser tardio no entendimento, uma pessoa que tem um entendimento muito devagar. O Senhor, Ele quer tirar a dureza, o Senhor quer tirar as tradições culturais, as tradições familiares, as tradições religiosas, todas as tradições que são contrárias ao reino de Deus precisam ser circuncidadas. Tudo isso que está ao redor da nossa mente, do nosso coração, precisa ser cortado para que a gente de fato ande no Espírito, tenha a mente do Espírito, tenha a mente de Cristo. Vivamos de fato para Deus. Então, eu gostaria que alguém lesse para nós Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, aonde vai falar para que deve acontecer a circuncisão e quem é de verdade que faz a circuncisão. Porque quem circuncidou Abraão foi Deus. Depois, ele vai fazer a circuncisão na sua carne. Mas a circuncisão da mente e do coração, só o Pai, só Deus Pai pode fazer. Ok? Então vamos lá? Quem pode ler em voz bem alta? O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Então, essa sempre foi a vontade de Deus com o seu povo. Ele já tinha feito com Abraão, do qual todos nós derivamos. Abraão é nosso pai, é o pai da fé, o nosso pai. Nós temos a mesma fé de Abraão. Nós temos que Deus chama a existência das coisas que não existem, como se já fosse, Romanos 4:17. E o Deus que ressuscita os mortos. Então, essa é a nossa fé como a fé do nosso pai Abraão. Então, o Senhor já tinha manifestado isso que Moisés está falando, aqui em Deuteronômio 30, versículo 6, ele já tinha falado com Abraão. E essa é a vontade de Deus com o seu povo, porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados em Israel, porque Deus só tem um povo. Israel, igreja diante de Deus, é um povo só. Claro que a nação de Israel tem o aspecto da figueira, de ser nação, uma nação civil, é uma nação representativa, é uma nação escolhida por Deus, um povo separado, claro, mas nós fomos enxertados. Então, junto com Israel, nós somos oliveira, e junto com Israel, nós somos videira. Então, a igreja de Israel é a Assembleia de Deus, é a reunião de Deus, é o povo de Deus. Então, isso é muito importante a gente ter no coração. Então, nós somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, e também precisamos ser circuncidados. Precisa ser retirado da nossa mente tudo que está ao redor do nosso coração, que nos impede de avançar no reino de Deus, que nos impede de ser esticados, estendidos. Porque, querido, vamos ler agora 1 Coríntios 3:9. Outro que possa ler para nós com voz bem alta. Nós vamos ler vários textos. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, o edifício de Deus.
Olha que coisa linda que Paulo vai dizer. Ele está falando dele, de Apolo e Pedro, dos presbíteros, daqueles homens bons. Eles eram cooperadores de Deus. O Senhor concedeu eles a graça de cooperar, porque quem opera é Deus. Filipenses 2,13, é Deus quem opera em vós o querer efetuar. Então toda operação na terra é de Deus, toda operação de vida, de revelação, de graça, é Deus, é o nosso Pai, é Ele que opera. Mas então Ele escolhe também homens, pessoas para cooperar. Aliás, todos os seus filhos devem se tornar sacerdotes para de fato cooperar, estar junto com Ele na operação que Ele está fazendo, no trabalho que Ele está fazendo. E Paulo aqui, ele vai pegar duas figuras para falar da igreja de Deus. Lavoura, porque isso fala de cultivo, fala de processo. Em João 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. A palavra videira, sempre nas escrituras, tem um sentido de povo. Cristo é o homem coletivo. Cristo é o povo de Deus, ou o povo de Deus está em Cristo. Cristo é um homem coletivo. Então ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Então olha só, aí está falando de lavoura. A videira, ou uma plantação de parreira de uva, é uma lavoura de Deus. Precisa ser cultivada, precisa ser cuidada, precisa ser podada, precisa ser limpa, precisa colher o fruto no momento certo. Então Deus é o agricultor, Deus é o lavrador. Ele é aquele que cuida da sua lavoura. E vai dizer também que nós somos a casa de Deus, ou a construção, o edifício de Deus. Construção está falando de casa, que também é processual. Você não constrói uma casa de um dia para o outro, de um mês para o outro. Vai levar tempo. Vai precisar cavar profundas valas, vai precisar colocar alicerces, vai precisar subir paredes, colocar colunas, colocar vigas, vai precisar colocar telhado, laje, telhado, endolço, acabamento, detalhes, pintura, iluminação, água dentro da casa. Então, ou seja, uma construção, ela leva tempo, ela é processual. Então, com essa descrição de 1 Coríntios 3,9, nós entendemos então que a vida cristã, seja individual, seja coletiva, nós como congregação, ela é um processo, ela é algo que ascende, que está em ascensão, em crescimento, em desenvolvimento. Um dos grandes problemas dos nossos dias é que os cristãos acham que eles precisam da bênção de Deus. Mas a bênção de Deus num aspecto equivocado, que ser abençoado é eu ser bem sucedido. Mas a primeira vez que aparece essa palavra é na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, não me lembro agora o versículo, se é o versículo 5, ou o versículo 15, é quando o Senhor abençoa os pássaros e as aves. Os pássaros e as aves foram criados no 5º dia, depois do sol e das estrelas. Então é Gênesis 1, a partir do 20. Essa palavra vai falar assim, Deus abençoou os peixes e os pássaros para que eles multiplicassem. A palavra abençoou no hebraico é aquele que se faz prostrar, aquele que leva adoração. Uma pessoa que recebe a bênção de Deus e é abençoada, é alguém que as pessoas ao olhar para a nossa vida, para a nossa maneira de ser, essa pessoa vai ver Deus e vai ter um senso de adoração. Então, eu não sou bem sucedido, ou próspero, ou abençoado, simplesmente porque isso é necessário a mim. Mas isso tem a ver com o Criador. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, nós devemos entender que a bênção de Deus nos capacita, nos dá graça para andar de tal maneira que as pessoas nos veem como um testemunho de Deus e adoram a Deus, glorificam a Deus, até mesmo diz assim, aquela pessoa realmente tem uma fé. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? Quando Paulo está falando da lavoura de Deus e do edifício, ele mostra que a vida cristã, que a vida com Deus, que a vida de um filho de Deus, ela é ascensional, ela é crescente, ela precisa ser desenvolvida. Está falando de desenvolvimento de autoridade, de fé, de humildade. Está falando do nosso interior crescer, está falando do Espírito crescer dentro de nós, está falando de Cristo crescer dentro de nós, está falando de sermos expandidos. Então, queridos, eu queria que você estivesse aberto para ampliação nesses dias, para Deus alargar a sua mente, alargar o seu interior.
Alguém lê para mim Isaías 54, versículo 2. Por favor. Oh Espírito, nos ajude. Oh Espírito, abre a nossa mente, o nosso coração, por favor, Espírito. 54, versículo 2. Aumente a sua barraca, torne ainda maior os onde você mora, e não faça economia nisso. Encompride as portas da barraca e pegue bem as estacas. Então, aqui na minha versão fala assim, amplie o espaço de sua tenda. Na do Lucas fala, aumente a sua barraca. Aumente a sua barraca. Tenda e barraca, mesma coisa, né? Alguém tem a conversão diferente? Está falando para largar o espaço que você habita? Alarga o espaço. Do Sérgio está lá, larga o espaço. Então, queridos, aqui o sentido é ampliar. Isaías 54, eu não vou ler todo, apesar que eu gostaria de ler, ele faz uma referência exatamente a Apocalipse 21. Porque aqui o Senhor está profetizando para Jerusalém. Está falando só, vocês são estéreis. Jerusalém, você é estéril. Mas num só dia eu vou fazer brotar um povo de você. E exatamente, isso acontece tanto no sentido literal quanto espiritual. Porque em 14 de maio de 1948, a nação de Israel nasce num só dia. Com o voto Minerva de um brasileiro na ONU, que é Oswaldo Aranha. E outro aspecto, o dia que o nosso Senhor Jesus morre e ressuscita num só dia, nasce então todos aqueles que habitam essa Jerusalém celestial, ou o que o próprio texto diz, que os gentios seriam incluídos para ser povo de Deus. Nesse texto vai dizer que nós seríamos incluídos para fazer parte da Jerusalém celestial. Então aqui o Isaías 54 está falando da Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, e faz uma referência a Apocalipse 21, o cumprimento, que vai falar, Apocalipse 21, versículo 2, João vai falar assim, eu vi a nova Jerusalém descendo como uma noiva ataviada para o seu noivo, preparada. Então está falando do povo de Deus, está falando da cidade que desce, está falando também dos seus moradores, daqueles que habitariam. Então aquela que era estéril, a Jerusalém terrena, deixaria de ser estéril, porque está falando dessa cidade que vem do céu, do lugar que Jesus reina, do lugar que Jesus governa. Então o que eu quero que vocês entendam? Eu vou puxar esse texto aqui, o versículo 2, para entender que nós precisamos ampliar o lugar da nossa habitação, porque é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso desde a criação do mundo. Deus fez isso, está fazendo isso com Jerusalém. Deus está fazendo isso com o seu povo e precisa fazer isso com o nosso interior. Então, o lugar da nossa habitação precisa ser expandido, precisa ser estendido, precisa crescer, porque tudo está em ampliação. Exemplo, eu gosto sempre de falar isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Primeira parte do versículo 1. Queridos, ali já está falando tudo. Está falando em Cristo, Deus, Elohim. A palavra Elohim em hebraico é comunidade, juiz e governante. Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles criaram os céus e a terra. Ali já falou tudo. Só que como é que a Bíblia trabalha? Como é que Deus trabalha através das Escrituras? E como é que Deus trabalha na vida real? Ele amplia as coisas. Então Gênesis 1 já está falando de tudo. Aí agora ele vai abrir como é que acontece. Ele vai falar qual era o cenário no versículo 2, a terra é sem forma e vazia e tal. No versículo 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz e houve luz. E vai mostrar agora como tudo aconteceu em Gênesis 1. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já está falando da criação pronta, tudo feito. Mas nós vamos ter 66 livros para entender como que tudo vai ser feito, vai ser criado, e como toda essa criação vai viver para sempre com Deus, a partir do 8º milênio. Porque no 7º milênio, Jesus restaura tudo, Jesus reina e governa, para que no 8º milênio, Deus, o Pai, venha habitar, conforme também está em Apocalipse 21 e 22, Deus vem habitar de forma permanente sobre a terra. Então, queridos, o que eu quero que vocês entendam? É assim que Deus trabalha. Então, vamos pensar. Lá, o dia que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o dia que o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o dia que Ele nos converteu e nos fez nascer de novo. A nossa compreensão de Deus, do seu plano, era pequenina. Então, hoje, depois de anos de caminhada, a sua mente foi ampliada, o seu coração foi ampliado. A sua fé está crescendo. Outro texto que eu gosto muito é aquele texto quando Jesus vai falar da fé comparando ao grão de mostarda.
Jesus não está chamando a atenção para o tamanho da semente como muita gente pensa. Ele está chamando a atenção que o grão virou uma árvore. Isso fala de desenvolvimento, isso fala de um processo, isso fala de crescimento. A fé precisa crescer, porque fé no hebraico fala de fidelidade, firmeza e estabilidade. Ou podemos resumir numa palavra chamada confiança no hebraico. No grego é convicção. Então o que nós podemos falar? A nossa fidelidade, a nossa firmeza e estabilidade em Deus está crescendo em nosso interior. Então, ou seja, todas as bênçãos espirituais que nós recebemos por meio de Cristo, elas estão em constante desenvolvimento. Mas isto exige de nós uma resposta. Filipenses 2,13 diz: é Deus quem opera em vós, tanto querer como o realizar, como efetuar. Então, peraí, foi o Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ótimo, ele operou o querer. Mas agora eu tornar filho de Deus, a mesma coisa, é o Espírito Santo. Mas teve que ter uma resposta. Como é que foi isso? Você ouviu a pregação do Evangelho, seu coração queimou, você arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida para Cristo e reconheceu Ele como o Senhor da sua vida. Né? Então houve uma resposta, houve uma palavra, uma mensagem, o Evangelho, e houve uma resposta. Então a mensagem do Evangelho foi uma ação do Espírito, e a sua resposta também foi uma ação do Espírito. Por quê? Quando nós recebemos uma palavra de Deus, é graça, é a graça que nós temos o favor para ouvir Deus. E quando nós ouvimos uma palavra, geralmente o nosso coração fica compungido. A palavra no grego para compungir é perfurado. O nosso coração fica constrangido, fica perfurado, e nós falamos assim: Deus, e agora? Essa palavra penetrou e perfurou meu coração, como eu vou fazer para obedecer? E nessa hora nós recebemos outro aspecto da graça, porque a graça, a palavra charis ou charis no grego, charis ou charis, ela fala de favor para estar diante de Deus. Mas as palavras, tanto no hebraico, no grego, como também no português, ela tem faces. As palavras, ela tem aspectos. Então, a grosso modo, quando eu penso em graça, quando eu estudo graça, a graça é o favor que Deus me dá por meio de Jesus, por meio do seu sangue, para estar diante de Deus. E agora ser casa do Espírito Santo. Mas a graça tem um outro aspecto também, que nos faz ouvir, é o poder que nos capacita para ouvir a voz de Deus, que foi quando você converteu. E tem um outro aspecto, a graça também é o favor de Deus que me capacita a obedecer o que Deus me falou. Então, por exemplo, eu ouvi a mensagem do Evangelho, você precisa entregar a sua vida para Deus. Você fica ali sem saber o que faz, compungido, o Espírito Santo mexeu com o seu interior, e aí vem a graça de Deus para que você se entregue. Então é Ele que opera o querer e Ele que opera o realizar. Mas entre o querer e o realizar, existe a nossa mente e o nosso coração que precisa ser circuncidado, que precisa ser rendido, que precisa ser entregue para Deus. O nosso interior tem que ser entregue para Ele. Por quê? Entre o querer e o realizar de Deus, eu posso me interpor e alongar o processo ou abreviar o processo. Então nós vemos na vida dos homens de Deus, nas Escrituras, que em alguns momentos, muito obrigado, Analisa, em alguns momentos, alguns homens de Deus, os seus processos foram estendidos. Exemplo, Jacó. Levou 20 anos para Jacó render de fato ao Senhor. O Senhor fala com ele em Luz e Betel. Então, de Luz e Betel até Peniel, quando ele sai da casa do sogro dele, são 20 anos. Olha que processo longo. O processo de Abraão, ele ouve Deus, acontece todo o processo, acontece a situação de Agar, ele fica 13 anos sem ouvir Deus, ele alonga o processo por causa da situação com Agar, da incredulidade e da dureza no coração de Abraão. Então assim, Moisés, nós vemos Moisés 40 anos no Egito, mata o Egito, vai ter que ficar 40 anos com Jetro. Então nós vemos aí que alonga o processo. No entanto, que o Senhor falou que Israel sairia do Egito com 400 anos, saiu com 430. Por quê? Porque Moisés precisava se tornar um sacerdote. Existia um processo que foi alongado. Como também nós vemos processos sendo abreviados. Por exemplo, na vida de Ruth. Ruth, ela vai com Noemi. Ruth não conhecia a lei de Deus, mas o coração dela estava convertido a Ruth, porque via a fé de Deus na vida de Noemi. Ruth tinha o seu coração convertido a Noemi, porque via o Espírito de Deus sobre a vida de Noemi. Então o que acontece? Ela rende o interior dela.
E aí ela vai e casa com Boaz. Alguma coisa, assim, um processo que seria muito complexo para ela se tornar membro da casa de Israel, que ela teria que passar por os processos da lei, de entender a lei. O que vai acontecer? Por ela se abrir para Deus, a resposta é rápida, o tempo é abreviado, ela casa com Boaz, ela passa a fazer parte da genealogia do Messias, de Jesus, e ela é introduzida no povo de Deus. Outra mulher, Raabe, ela acolhe os espias. E aí Raabe, ela pede, olha, por favor, não mate a minha família. Ela foi introduzida em Israel por uma ação de uma resposta rápida. Outra mulher, Maria Madalena, ela é a única que vê Jesus na ressurreição, no primeiro momento, na primeira hora que os discípulos vão, vai Pedro, vai João, né, e eles saem do sepulcro, e João ainda vê anjo, Pedro só vê o lençol, mas Maria Madalena, ela viu o Senhor, e ela achou que era o jardineiro, porque ele é o grande jardineiro, é o cultivador, é o que está trabalhando no nosso interior. Então Maria Madalena, ela viu como jardineiro, porque Jesus era aquele homem que cultivou o interior de Maria Madalena, que deu uma vida nova para aquela mulher, porque o interior de Maria Madalena virou um jardim para Deus, um lugar de prazer, porque a palavra jardim no hebraico é prazer. Por isso que nós estamos nos tornando um jardim regado para Deus. Então o que eu quero que vocês entendam? Ele opera o querer e o efetuar, mas eu posso alongar o processo. Isso já aconteceu na minha vida, como também eu posso abreviar o processo. Então por que nós estamos falando de circuncisão de mente e de coração? Deuteronômio 30, versículo 6, foi o Alex que leu, não foi isso? E lá fala que a vontade de Deus é circuncidar o nosso coração, para que nós possamos amá-lo de todo o coração. Porque o homem foi criado para amar a Deus de todo o coração. O que a palavra de Deus diz em Gênesis 3? Que o homem caiu pecando, o homem foi testado se amava a Deus, porque Deus deu uma ordem para o homem, em Gênesis 2,17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu, era um teste, porque para Deus, o que é, dona Jussara, o que é amar? É aquele que ouve e obedece a sua voz. Deuteronômio 6,4, o Senhor fala para Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ame de toda a mente, de todo o coração, de toda a força. O que nós precisamos entender? Em Mateus 7, Jesus disse que o homem prudente é o homem que ouve as suas palavras e pratica. Jesus vai dizer várias vezes, vai dizer também em João 15, que aquele que o ama, guarde seus mandamentos. Então o que eu quero dizer? O teste para Adão e Eva era se eles amavam a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para eles. O Senhor tinha dado uma ordem para eles, não coma. Era um teste. Então sempre nós estamos sendo testados se nós amamos o Senhor. E a maior prova que nós amamos a Deus é se nós ouvimos a sua voz e deixamos Ele gerar em nós, né? Ouvimos a sua voz, o querer Ele já gerou, mas deixamos Ele também gerar o efetuar, o realizar. Então por isso que é tão importante a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior ser circuncidado, dona Eugênia, porque desta maneira nós não vamos ser um empecilho para Deus, porque um ego não transformado, né, o nosso ego é constituído de mente e coração, um ego não transformado, ele é um empecilho para Deus, ele impede a obra de Deus em si, na sua família e também na sua congregação local. Mas quando o nosso ego é transformado, é penetrado pelo Espírito, a nossa mente é ampliada, o nosso coração é alargado, os pensamentos de Deus, as Escrituras passam a povoar o nosso interior, o que vai acontecer? Vai acontecer de fato que nós passamos a ser uma pedra viva e não uma pedra de tropeço para nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, porque Deus tem que fazer na nossa cidade. Exemplo, a mulher samaritana, a mulher do poço, ela se torna uma pedra viva, uma pedra de edificação para o lugar onde ela estava. Então é isso que nós temos que entender, queridos. Então agora nós vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 17. E queria fazer uma parada aqui para perguntar. Tá tudo bem? João? Esther, tá entendendo? Aine? A palavra no grego é charis, C-H-A-R-I-S. Charis é graça, que vem da palavra carisma, dom, dádiva, presente.
Então a palavra é cálice. Às vezes a pessoa vai ler, vai ler como a gente fala no português, charis, né? Mas a pronúncia certa no grego é cálice. E vai completar a palavra carisma. Então cálice é favor, é graça. Pode ficar tranquilo que qualquer coisa eu corto depois, tá? Se precisar. Tá bom. Tá bom? Então, queridos, dona Jussara, tá indo bem? Eu estou muito rápido, tá dando para entender? Tá? Sérgio? Tá? Lucas? Tá compreendendo? Tá captando? Dona Eugênia, estou muito rápido ou tá dando? Aline, como está? Alex? Analissa? Sérgio? Tá dando? Ana Paula? Tá dando por aí? Tá tranquilo? Querem fazer alguma pergunta até aqui? Então, o mais importante do que eu falar um monte de coisa é vocês receberem o poder da palavra em primeiro lugar e também serem tocados para aquilo que o Espírito Santo está falando com vocês. Né? Então, você está tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Quem pode ler para nós Mateus 9,17? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se eu fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Uau. Agora outra pessoa lê para mim Marcos 2,22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odores e encontra-se o vinho. E os odores estragam-se e o vinho novo deve ser deitado em odores novos. Então, agora outro lê para mim Lucas 5,37. 3 evangelistas, né, ou os 3 relatores dos evangelhos, 3 visões diferentes, vão falar claro sobre esse tema. Olha só que interessante. Lucas 5,37. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente ou velho. Ora, se o fizer do vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente. Se derramará e danificará o recipiente onde foi posto. Queridos, odre novo e odre velho. O odre novo, ele suporta a pressão do vinho novo. Porque o vinho, ele vai ter um processo, né, em que ele vai desenvolver, né, aquele processo de se tornar o vinho maduro. E aí ele vai produzir um gás interno. Deixa eu pausar. Bate assim aí no áudio pra não pegar aquele som ali que vai focar na sua voz. Só bater. Só uma palma. Vamos lá. O que eu quero falar para vocês? O processo que o vinho passa, o vinho novo de liberar gases, ele vai fazer o odre novo. O odre era feito de couro. E aí então colocava o vinho novo. E aí o que ia acontecer? Ele ia poder esticar. Ele ia suportar ser esticado, ser ampliado. Então o odre novo que Jesus está falando representa a nossa mente. Mente e coração. Se a nossa mente e coração for um odre novo, vai suportar o vinho novo. O vinho novo é o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. É a ampliação que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Eu vou ler isso para vocês, nós vamos ler isso aqui. Então, o que nós temos que entender? Odre novo, vinho novo, dá certo. Odre velho, mente velha com vinho novo, arrebenta, rompe o odre e vai perder o vinho. Então, qual o processo para se tornar um odre novo? Existe? Aí você pergunta para mim, rapaz, eu sou odre velho. Dá para se tornar odre novo? Claro que dá. Agora, como que era o processo? Pegava o odre velho, colocava sobre uma pedra. Antes de colocar sobre uma pedra, colocava, mergulhava, né, num barril cheio de água, encharcava ele de água o couro e batia com um pedaço de pau. Batia, para ele amaciar. Depois ia lá, né, colocava de novo na água, ia batendo, né, até ele amaciar para suportar o vinho novo.
Então, nós temos que entender que o processo da circuncisão, muitas das vezes, é assim, a palavra batendo, sermos mergulhados na palavra, nossa mente, o nosso coração, para nos tornarmos um odre novo, para suportar o vinho novo. Então, olha para vocês verem como que o vinho novo nas Escrituras representa o Espírito Santo, e isso já falava nos profetas. Vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 13. Vai dizer assim: outros, porém, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Na King James diz que eles beberam vinho novo. Esses aí estão como aqueles que beberam vinho novo, que beberam mosto. Quem estava falando isso? Quem estava de fora. Então, o mosto, o vinho novo, ele era muito forte. E a pessoa que bebia, ela ficava, não falava coisa com coisa, bebia grande quantidade, ficava alterado. Agora, o que Pedro vai falar assim? Ele vai dizer... então Pedro levantou-se a partir do 14 com os 11. Em alta voz ele disse: vocês, homens de Judá e todos que estão aqui em Jerusalém, deixe-me dizer o que isso significa. Ouçam-me com atenção. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. Não, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Assim diz, Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Primeiro sinal de um derramar do Espírito Santo: profecia, comunicação. Deus falando de forma clara no interior das pessoas. Primeiro sinal de avivamento, primeiro sinal do derramar do Espírito. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Aí fala o quê? De visão aberta, está falando de sonhos, comunicação. Até mesmo sobre os meus escravos, homens e mulheres, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro vai falar, não é esse vinho novo que vocês estão pensando não, é outro vinho novo. O vinho novo é o Espírito. E queridos, quando Paulo vai falar que nós devemos ter a mente de Cristo, ele está falando que nós devemos depender do Espírito Santo 100% e sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito que nos convenceu deve ser o Espírito que nos conduz. O Espírito que nos convenceu a respeito de Cristo deve ser o Espírito que nos conduz todos os dias em Cristo. Então, vamos ler agora 1 Coríntios 2, do 11 ao 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 ao 16. Primeira Coríntios capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Cada um lê um versículo, né? Para a gente poder atuar e participar. De preferência quem não leu ainda. 11. Porque não ignoramos os seus ardis. 1 Coríntios? Não, de 2 Coríntios. 1 Coríntios? 2:11. Do 11 ao 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito,
e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendida de modo espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, agora eu vou ler na judaica para vocês verem. Essa versão de vocês é muito boa também. Mas olha como é que fica bem claro aqui também. Olha só. Vamos começar do 11. Acompanha aí. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas de Deus. Então, quem é que nos dá o conhecimento da verdade? Quem é que nos dá o conhecimento das coisas de Deus? O Espírito de Deus, o Espírito que nos torna santo, né? Então, para podermos entender as coisas de Deus, e Ele nos deu de forma gratuita. Para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. E em seu lugar usamos o modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. Todavia o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, eu não canso de falar isso. Lucas capítulo 1, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito no interior, no útero de Maria. O anjo disse: o poder do Altíssimo te envolverá e o santo será gerado em você. Aquele que será totalmente dedicado a Deus. Então o que é que nós vemos? Que Cristo é gerado, Dona Eugênia, pelo poder do Espírito. Ele cresce e desenvolve pelo poder do Espírito. Ele vai ser batizado no Jordão pelo poder do Espírito, vai para o deserto pelo poder do Espírito. Lucas capítulo 4, ele vai para o ministério pelo poder do Espírito. Ele vai depois subir a Jerusalém para morrer, porque o Espírito estava falando com ele que ele tinha que subir. Romanos 8:11, ele é ressuscitado pelo poder do Espírito. Jesus, ele veio à terra como homem, 100% homem. Ele abriu mão de ser tratado como Deus, ele abriu mão do direito de ser tratado como Deus. Na Bíblia, versão de Jerusalém, fala isso. Ele abriu mão de ser tratado como Deus, o direito de ser tratado como Deus. Ou seja, ele era 100% Deus e 100% homem. E ele não andou no poder dele. Jesus não andou no poder de Jesus. Ele, como homem, abriu mão da sua glória. Ele andou como homem, dependendo 100% do Espírito Santo. A mente de Cristo é o próprio Espírito agindo em nós. Porque a palavra Cristo, no grego, é ungido. Corresponde à palavra Machia, no hebraico, que é Messias no português. Ou seja, nós temos a mente do ungido de Deus, a mente do Messias. E qual que era a mente que o Messias andou aqui na terra? O Espírito Santo. O que nós temos que entender, queridos? Uma mente circuncidada, um coração circuncidado, ele está buscando a cada dia se entregar a Deus como um sacerdote, oferecendo a sua vida como um sacrifício vivo, se expondo à palavra, à oração, se dedicando a compreender a vontade de Deus para o seu tempo, para o seu dia, para a sua vida, para a sua família, para a sua congregação, e buscando andar no poder do Espírito e não no seu poder, não na sua habilidade, não na sua capacidade, mas andar no poder do Espírito. Atos 10:38 diz que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito, ele andou pelo poder do Espírito, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto diz
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então todo o bem que Jesus fez, e todas as curas, foi pelo poder do Espírito. Atos capítulo 10, versículo 38. Queridos, assim tem que ser nós. A palavra de Deus nos estimula, nos profetas, em Salmos. Salmo 37 diz que quem tem fé, quem confia em Deus e faz o bem, Deus prolonga os dias na terra, principalmente os da família da fé. E isso vai fazer vida, vai prolongar a nossa vida, a vida de Deus cresce. Os nossos dias são prolongados, está lá no Salmo 37. Então, queridos, a ampliação de mente fala de uma rendição ao Espírito, deixar o Espírito Santo crescer dentro de nós, o Espírito da verdade crescer, a sua voz tornar cada vez mais alta, ele mexer na nossa mente, no nosso coração, ele ampliar o nosso entendimento. Aqui está dizendo que é o Espírito, 1 Coríntios 2,12, é ele que nos dá o entendimento de tudo que nós recebemos de forma gratuita de Deus. Então, queridos, eu gostaria que você agora, eu vou encerrar falando dois aspectos. Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 25, nós não vamos ler, mas eu vou citar. Gênesis 2, 21 ao 25 diz que Deus fez Adão cair num profundo sono, abriu o lado dele, tira uma costela e faz a mulher. Então Adão aqui está prefigurando Cristo. Cristo morre na cruz do Calvário, Cristo é o último Adão. Ele dorme porque a morte na Bíblia, a morte física é dormir, é um sono. Ele dorme e do lado direito de Jesus ele é ferido. Do seu lado ele é ferido, né? Fala do lado ele é ferido e sai sangue e água. E aí nasce a sua igreja, a sua mulher, a sua esposa, a sua noiva. Nasce ali. Então, aí nós vemos a figura de Cristo. Mas tem outra. Porque esse texto vai dizer que deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se à mulher. Isso, Adão não tinha pai e nem, vamos dizer assim, não tinha pai e mãe físico, biológico. Então estava falando de Adão ou de outro? Estava falando de Jesus. Que Jesus ia deixar o Pai Celestial, o Espírito, e viria se tornar 100% homem para se unir a uma mulher que é o povo de Deus, a sua igreja. Então o que nós temos que entender aqui em Gênesis? Tudo começa com duas pessoas, Adão e Eva, e vai terminar com duas pessoas coletivas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz, João falou assim, olha, eu vi multidões e multidões, nações, pessoas de todas as nações, tribos, línguas, eu vi gente de tudo quanto é parte, eu vi multidão, milhares de milhares. Tudo começa com dois, começou com dois. E vai ter uma expansão, uma multidão inumerável para João, ele vê no céu. Queridos, tudo de Deus é expandido, Deus trabalha expandindo, ampliando. Isso não seria com o nosso interior, isso não seria com a nossa mente, com o nosso coração, isso não seria, né, ampliar o nosso entendimento das coisas de Deus para o tempo que nós vivemos. Deus trabalha com ampliação. Começou no jardim e termina numa cidade, numa grande cidade. O jardim inicial, ele transforma numa cidade, a Nova Jerusalém. Queridos, nós temos que entender que as Escrituras estão recheadas desse assunto de ampliação. Então a circuncisão, ela tem um aspecto de tirar o que está ao redor da nossa mente, o medo, o engano, a mentira, a vergonha, as distrações, tirar as tradições culturais, humanas, as tradições familiares que são contra o reino de Deus, para que o nosso interior, a nossa compreensão, o nosso entendimento espiritual possa ser expandido. Então nessa noite eu queria ir até aqui. O jardim foi ampliado para ser uma grande cidade. De duas pessoas vai ter milhares diante de Deus, né? Na volta de Cristo. E depois, quando Cristo entregar o reino a seu Pai, conforme 1 Coríntios 15, 28, vai ter milhares e milhares. Então, queridos, como tem que ser a nossa vida? Como tem que ser o nosso interior? Uma entrega total, diária, para que tenhamos a mente de Cristo, que é o Espírito falando, nos guiando. O Espírito que nos colocou no caminho deve ser o Espírito que nos guie pelo caminho. Então nós deixamos o Espírito nos colocar no caminho, mas nós temos resistido
o Espírito, o mesmo Espírito que nos colocou no caminho, a nos conduzir no caminho. Então nessa noite eu queria encerrar falando sobre isso. É tempo de circuncidar o nosso interior, e quem faz isso é só Deus, com o único propósito de amá-lo com toda a nossa mente, o nosso coração e com a nossa força, para que vivamos, porque a nossa vida depende disso. Se nós o amamos, se nós o ouvimos e se nós apegamos a ele, conforme Deuteronômio 30:15. E de fato nós vamos viver, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a maneira de pensar, sentir e agir, que te dá vida e que te leva à verdadeira realidade. Era isso que Jesus estava dizendo. Então que Deus nos abençoe. Fica então fechada aqui a nossa primeira palestra, nessa noite de sábado, no dia 22 de fevereiro de 2020. Que a Shalom do Eterno repouse sobre nossas casas e que o Senhor amplie o nosso interior, o nosso coração, e que nos entreguemos ao nosso Pai que é fiel, que circuncidou Abraão, que circuncidou Moisés, que circuncidou a nação de Israel naqueles dias, possa também circuncidar nós, em nome de Jesus. Amém?